Folha TV, apoio Plainge. Em vez de terapia e antidepressivos, alimentação balanceada. Fortalecer o sistema imunológico para evitar inflamações e, por consequência, a depressão. Parece estranho? Não para o Dr. Michael Mays, um especialista no assunto. Confira agora os detalhes desta entrevista. O nosso assunto hoje é depressão. Para falar sobre isso, a gente convidou o Dr. Michael Mays, que é professor da Universidade de Deakin, na Austrália, também de Chulalongkorn, em Bangkok, na Tailândia, e também é professor colaborador da UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Para esse bate-papo, a gente também pediu ajuda para o Atef El-Kadri, que é professor de inglês, também intérprete. Bom, primeiro, para começar, né? Afinal, doutor, o que é depressão? Depression is a very serious disorder. De acordo com o Dr. Michael, a depressão é uma doença muito séria que está associada a problemas de saúde tais como anorexia, suicídio, sentimento de suicídio, perda de peso, doenças que afetam o sono, sentimento de culpa e até mesmo um ritmo de vida muito devagar. E o que acontece também é que uma pessoa ela pode desenvolver diferentes episódios de depressão aí que podem durar de 6 a 9 meses e que esse mesmo paciente ele pode até desenvolver vários episódios de depressão no decorrer de sua vida. O que acontece também é a depressão ela pode ser crônica, ela pode levar aí de 2 anos até 5 anos de duração. A medicina já sabe o que provoca a depressão? Certamente, nós podemos considerar como algumas causas do estresse, o estresse proveniente da correria do dia a dia, né, o que a gente chama de estresse de vida, algumas desordens médicas ou doenças, tais como o Alzheimer, o enfate, doenças autoimunes ou do sistema imunológico, derrame ou até mesmo infecção por HIV. Há também vários outros fatores, outras causas para a depressão, como por exemplo genes, né, que podem estar ligados aí ao sistema imune ou ao sistema biológico. Também fatores ambientais, como por exemplo fumar, o tabagismo, por exemplo, ele leva à depressão. E também as dietas, né, que podem, por exemplo, gerar uma diminuição no índice de ômega 3 no organismo, que também pode levar à depressão. Os alimentos também podem ajudar a provocar depressão? Existe alguma relação genética de pais, avós, por exemplo? Então, na verdade, não só a comida ou não só o fator genético, mas na verdade o que leva à depressão é a combinação desses fatores, mais o fator ambiental, mais o tabagismo, mais as dietas, né, que causam aí uma diminuição nos índices de ômega 3, de antioxidantes no sistema, ou de vitaminas em si. Então, é toda uma combinação desses fatores que acaba levando à depressão. A depressão é um problema psicológico. A gente fala que assim, uma coisa de doença de cabeça, né? Não é. Então ela seria resultado de todos esses fatores, uma inflamação, então. Sim. Na verdade, a depressão ela não se trata necessariamente de um fator psicológico, mas desse conjunto de fatores que podem causar algum tipo de inflamação no corpo que pode levar à depressão. Então, o que ele, na verdade, propõe é que a depressão, ela, na verdade, ela está sempre ligada a algum tipo de inflamação causado por algum desses fatores, no caso que ele já mencionou, né? O estresse da vida, o tabagismo, algum tipo de desordem médica ou alguma doença que gera inflamação e, via inflamação, leva à depressão. Sendo uma inflamação, por exemplo, a terapia vai resolver? Antidepressivos são a solução ou não?
O uso de antidepressivos, ele na verdade, ele só tem um efeito eficaz em aproximadamente 40% dos pacientes. Então o que acontece? 60% dos pacientes, eles não têm resultados muito bons só com os antidepressivos. O doutor menciona que a partir de 1996 foi descoberto aí que podem ser usados outros remédios para ajudar o efeito desses antidepressivos, que na verdade são anti-inflamatórios. Então o que acontece é que hoje trata-se a depressão com uma combinação de antidepressivos e anti-inflamatórios ou suplementos como, por exemplo, a curcuma ou antioxidantes que também ajudam nos efeitos da inflamação. É possível evitar a depressão, então? Sim, é possível evitar a depressão, mas infelizmente há vários fatores que não há o que se fazer, como por exemplo a questão dos genes. Tá? Mas como fatores que podem ser realizados na questão de evitar a depressão, nós poderíamos ter principalmente a dieta, né, que seja rica em antioxidantes e ômega 3 e outras coisas, como por exemplo evitar o estresse do dia a dia, não fumar e coisas desse tipo. E, com certeza, uma vida saudável com atividade física. E a dieta brasileira, ela pode ajudar a prevenir a depressão ou pode causar a depressão? Infelizmente, a dieta brasileira não é muito boa, tá? Na questão dessas suplementação ou desses componentes que nós precisamos ter no organismo para evitar a depressão. O doutor menciona que as melhores dietas elas são encontradas no Japão e na Coreia, né, devido ao alto consumo de ômega 3. E que aqui no Brasil há muitos casos de depressão, no caso de suicídio, de depressão pós-parto, que são todos relacionados à dieta. Né? Como, por exemplo, aqui no Brasil nós comemos muito churrasco, né? Que é extremamente rico em gorduras e em ômega 6, que tem um efeito inflamatório no nosso sistema. Aqui no Brasil, os nutricionistas falam muito que o bom prato seria arroz, feijão, uma carne e uma salada. Então quer dizer que isso não é bom para a depressão. Há opções melhores, né? Opções, por exemplo, que sejam mais ricas em ômega 3, como peixes e castanhas, né? E também numa dieta aí que seja um pouco mais rica em antioxidantes, né? No caso aí das frutas, legumes e verduras. E, obviamente, evitar aquelas dietas que contenham muito ômega 6, né? Como, por exemplo, o que a gente chama de junk food, que são as frituras, lanches, pizzas, etc. E carnes gordas também, né? Que contêm muito ômega 6.